Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com uma breve mensagem para o nosso crescimento, uma breve mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Papai Noel versus Satanás. O que esses dois têm em comum? Eu vou falar nessa breve mensagem o que esses dois têm em comum. Antes, deixa eu dar um testemunho aqui com relação ao Papai Noel, essa figura maravilhosa que alegra a criançada. Até 11, 12 anos eu acreditava no Papai Noel e eu fazia cartas todos os anos. E eu lembro que uma das cartas eu dizia o seguinte: querido Papai Noel, eu passei de ano com muita dificuldade, mas eu passei. Quero te pedir uma bicicleta dobrável. É uma bicicleta que tinha uma rosca no meio e você folgava e ela dobrava na época. No dia seguinte, no dia 24, eu ia dormir cedo, eu perguntava à minha mãe: será que Papai Noel vai me dar esse presente, mamãe? E ela dizia: filho, eu creio que sim. Olha, ela já sabia que sim, né? E no dia 25 eu me acordava cedo, ansioso. E quando eu me levantava da cama, assim, eu me deparei com aquele presente grande, abri, era a caixa com a bicicleta dentro, do jeito que eu havia pedido. E eu entrava no quarto da minha mãe gritando: mamãe, mamãe, Papai Noel veio, ele trouxe o meu presente. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte, quando eu escrevi uma nova carta para Papai Noel, dizendo também: tirei notas baixas, quase fui reprovado, mas passei. Eu quero te pedir uma chuteira e um meião. E no dia seguinte estava lá a chuteira e o meião e eu gritava dizendo: ele veio, ele veio. Ai daquele que dissesse para mim que Papai Noel não existe. Né? Certamente eu iria ficar muito irado, muito chateado e ia provar a existência de Papai Noel. Está aqui a cartinha e está aqui o meu presente. Como é que você diz que Papai Noel existe? Você está doidão? Você está pichuluca? Claro que existe. Então, com 12 anos, eu tomei conhecimento que realmente, de fato, Papai Noel nunca existiu. Qual é a diferença de um Papai Noel? O que eles têm em comum? É o título da mensagem. Papai Noel e o Satanás. O Papai Noel, ele faz a alegria da criançada. O Satanás é a alegria dos pastores. O que seria dos pastores? O que seriam dos pastores se não fosse esse tal de Satanás? Quando eu prego uma mensagem dessa, de vez em quando liga um para mim dizendo: Júlio, essa tua mensagem me quebra. Sabemos que esse ser Satanás nunca existiu. Até o século X, ele era representado por um homem de boa aparência, porque tinha uma imagem de um anjo. Só que do século X para cá, a partir do século XI, associaram a esse ser Satanás, que passou a ser, ora, se o Satanás representa o mal, ele não pode ser bonito, ele não pode ter uma boa aparência, nem aparência de anjo. Então, a partir do século XI, os religiosos colocaram nesse ser chamado criado Satanás os seus acessórios. Colocaram as asas de morcego, aqueles pés horríveis, o tridente, e transformou o Satanás nesse ser horrível, porque ele representa o mal. E sabemos que a religião, a fórmula do sistema religioso é medo e terror. Então, o que seria dos pastores se não fosse o Satanás? Esse Satanás que eles pregam de Isaías 14, Ezequiel 28, é lógico que esses pastores sabem que Ezequiel 28 está se referindo ao rei da cidade de Tiro. E Isaías 14 está se referindo ao rei da Babilônia, dois homens arrogantes e soberbos. Alguns pastores reconhecem isso e associam Ezequiel 28 às duas figuras,
ao rei da cidade de Tiro, para eles não ficarem por baixo, e também ao Satanás. Mas o que dizer quando, principalmente, nossos amados irmãos evangélicos compreendem que inferno significa sepultura? Se um nosso amado irmão evangélico entender que inferno significa sepultura, logo eles vão fazer uma pergunta automática. Ora, se inferno significa sepultura, o que é que esse Satanás está fazendo na terra? Satanás foi criado, Satanás é o sócio desses pastores. Foi o Satanás que fez Edir Macedo comprar uma grande emissora de TV. Eles sabem que esse ser Satanás nunca existiu. Satanás na Bíblia, diabo, sempre foi um opositor, uma pessoa contrária. O pecado, as 613 leis da Torá, que era o pecado, um opositor. Judas, apartai-vos de mim, Satanás, disse Jesus se referindo a Pedro, porque Pedro queria impedir que Jesus morresse na cruz. Judas foi um Satanás, os faraós, os egípcios. Então todo aquele que batia de frente fosse contrário à palavra era taxado como um diabo, como um Satanás. 99% dos pastores sabem disso, mas o Satanás, assim como o Papai Noel é a alegria da criançada, o Satanás é a alegria desses pastores. Eu não vou dizer falsos pastores, nem falsos profetas. Tem uma mensagem recente que eu falo sobre isso, porque quando você afirma que é um falso pastor e um falso profeta, você está dizendo que existem os verdadeiros pastores e verdadeiros profetas. Na verdade, não existe mais nem pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. A Bíblia hoje é um livro histórico que conta a manifestação de Deus para com o seu povo. Mas é através desse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro chamado Bíblia não existisse, também não faria muita diferença com relação ao lado espiritual, porque os planos de Deus não estão condicionados àquilo que a gente pensa, nem àquilo que a gente faz. Ele é soberano. Mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Porém, entendemos que toda a Bíblia foi para Israel, de Gênesis a Apocalipse. Há na Bíblia mais de 2.000 profecias realizadas, mais de 300 profecias messiânicas cumpridas. Então é o tema da mensagem de hoje. Papai Noel versus Satanás. O que eles têm em comum? Duas criaturas ali que foram criadas, surgidas assim pelas religiões, por homens que criaram esses dois personagens. Mas o que eles têm em comum? Um faz a alegria da criançada e o outro faz a alegria dos pastores. Claro que existem raras exceções, eu conheço alguns de homens que acreditam na existência do inferno, do Satanás. Ele acredita que está ganhando almas para Jesus, que estamos nos últimos dias e que Jesus está voltando. Nós que temos a mente de Cristo ativada e os olhos iluminados e que Deus decidiu abrir o nosso entendimento, sabemos que o Satanás nunca foi um ser, que inferno significa sepultura, que os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Paulo mandando uma carta para Timóteo, que o Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, está lá Apocalipse 1:11. Sabemos que pecado era transgressão de leis e que hoje não existe mais lei. Paulo disse em Romanos 5:8, quando ainda éramos pecadores. Sabemos que toda a Bíblia foi feita para Israel e que tudo já foi cumprido, que nós somos os gentios remanescentes, já nascemos com tudo pronto. Sabemos que salvação na Bíblia sempre foi salvação da mente, nunca do espírito. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 2,14. A carne, quando tombar, o espírito volta, retorna, já esteve lá, desta vez com um novo corpo glorioso igual dele.
Claro que o sistema religioso, esses pastores, não têm interesse que entendamos isso. Hoje existe os filhos da livre e os filhos da escrava, como disse Paulo em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Mas quando você diz para um filho da escrava que o Satanás nunca foi um ser, é a mesma coisa de dizer para uma criança: Papai Noel não existe. Não adianta. Eles não acreditam. Eles não conseguem viver sem acreditar no Papai Noel. Os evangélicos não conseguem viver, sobreviver, sem acreditar na existência de Satanás. Mesmo porque eles atribuem os seus fracassos nesse ser chamado Satanás. Logo vem um filho da escrava e diz: e o Satanás que tentou Jesus? Ele não compreende que Jesus foi tentado pela sua natureza carnal quando ele passou 40 dias no deserto. No deserto não tem delivery. Se eu passar 3 dias sem comer e sem beber, eu vou comer papelão pensando que é filé mignon e areia da praia pensando que é farofa. Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, mas os evangélicos confirmam que é verdade, que Jesus era Deus. Dentro da criatura de Jesus estava o próprio Deus. Ora, se Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, logo não foi Jesus que foi tentado. Jesus não foi tentado pelo diabo. O escritor ali, ele narrou a briga, a natureza carnal de Jesus, apenas isso. Mas os evangélicos, os filhos da escrava, muitos deles não conseguem viver sem a existência desse Satanás. Assim como muitas crianças, quando você fala que Papai Noel não existe, ela não acredita. Ela prefere continuar acreditando na existência desse Papai Noel. Porque esse Papai Noel é uma grande fonte de lucro, de renda para as crianças e para o comércio local, aquece o mercado, gerando emprego, renda, tudo, né? Então assim também é o Satanás, esse ser criado pela religião, né? Que nunca existiu e a religião ainda tornou ele onipresente. Todas as igrejas neopentecostais e pentecostais do Brasil, todos os domingos, às 7 horas da noite, os pastores estão dizendo: sai dele, Satanás. É o cara. Mas nós que temos a mente de Cristo ativada e os olhos iluminados, sabemos que esse ser espiritual nunca existiu e que inferno significa sepultura e que, na verdade, nossos amados irmãos evangélicos vivem literalmente no inferno, porque inferno é o estado de espírito que nossos amados irmãos evangélicos vivem. Por isso que é importante que a gente compartilhe essas mensagens para que um evangélico, filho da livre, assim como nós estávamos nesse sistema religioso, ouçam a palavra da graça. Nós sempre fomos filhos da livre, nós já nascemos filhos da livre, mas no dia determinado por Deus, Ele abriu o nosso entendimento e tirou o nosso véu. Nós sabíamos que existia algo de errado, as coisas não se encaixavam, porque até então nós nunca tínhamos ouvido uma mensagem da graça de Deus. Quando nós ouvimos, glória a Deus, eu sabia que tinha algo de errado, e mais nunca a gente colocou nossos pés nesse lugar chamado de igreja. Se você entender o evangelho da graça de Deus, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar. São verdadeiros antros, são sinagogas quando o homem é sério, leva os eleitos de Deus para antes da cruz. Esses homens, poucos que são sérios, eles não compreendem o antes da cruz com o depois da cruz, o Jesus de Nazaré com o Cristo ressuscitado. E ele prega a Bíblia como se fosse doutrina para mim e para você. A Bíblia não é doutrina para ninguém hoje. Nós não somos imitadores de Paulo. O que serve para nós, gentios remanescentes, são as conquistas espirituais que foram reveladas ao apóstolo Paulo. Estás perfeito, estás completo. Nós entendemos, Romanos 6, 3 e 6, que o batismo foi na cruz,
que o velho homem também ficou na cruz. E quando a gente tem esse entendimento dado por Deus, nós compreendemos, nós reinamos em vida, descansamos e não temos medo de absolutamente nada. Claro que o medo faz parte da natureza carnal que está em mim e em você. Uma irmã perguntou isso essa semana. Pedro teve medo e afundou quando ele andou sobre as águas. Pedro negou 3 vezes a Jesus com medo. Davi, no Salmo 55, ele diz que estava morrendo de medo, temor e tremor. E Elias, Josafá tiveram medo, Elias com medo de Jezabel. Então o medo faz parte sim da natureza carnal do ser humano que ainda está em nós. Nós somos espíritos revestidos de carne e sangue. Então não adianta pregar para um filho da escrava, é o mesmo de dizer que Papai Noel não existe para uma criança. Não adianta dizer para um evangélico filho da escrava que o Satanás nunca foi um ser. Eles foram programados para viverem na escravidão e eles não vão entender. É o mesmo que enxugar gelo. Está lá escrito, 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A religião insiste em dizer que é o Satanás. Quando a gente lê o contexto, não fala em momento nenhum de Satanás e diz quem era o Deus daquele século. Moisés, quando Moisés é lido, não somos como Moisés, mas os nossos amados irmãos evangélicos, filhos da escrava, insistem em acreditar que é o Satanás. Então, o que tem de comum Papai Noel e o Satanás? Papai Noel faz a alegria da criançada. Satanás é a alegria dos pastores. O que seriam dos pastores se não fosse esse tal de Satanás? Não é verdade? É isso aí, meu querido. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Um prega, você compartilha e Deus dá o entendimento. Se você não é inscrita, eu peço que você se inscreva, dá um joinha, deixa aí seu comentário e principalmente compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Esse foi o título da mensagem, Papai Noel versus Satanás. O que eles têm em comum? Um faz a alegria da criançada e o outro faz a alegria dos pastores. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.